Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a respeito do Natal. O Natal está aí, está chegando, está próximo, onde todos os cristãos comemoram esta festa natalina, essa festa cristã, da comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Mas o que será que a Bíblia nos fala a respeito disso? Será que Jesus Cristo nasceu mesmo no 25 de dezembro? Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo! Pessoal, essa festa já vem de muitos anos atrás, que o dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus Cristo. Mas da onde é que foi tirada essa data? Como surgiu, essa data sendo a data do Natal? Porque a palavra Natal, ela significa nascimento, Como a gente pode ver que tem a taxa de mortalidade, que são as pessoas que morrem, e a taxa de natalidade, as pessoas que nascem. Então a palavra Natal já remete a nascimento. Mas da onde surgiu essa data 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus? Porque ele nasceu em um dia, isso é fato. Todos nós, em um dia, nós nascemos, que é quando comemoramos o nosso nascimento. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Vamos ver o que a Escritura nos diz. Se nós formos ver lá no relato, no livro de Lucas, do nascimento de Cristo, ali ela não nos dá a data, mas ela nos dá características, ou peculiaridades do que ocorria na região, do que se faziam naquela região, naquela data tão especial. Então o que nós podemos ver? Primeiro, haviam pastores cuidando de seus rebanhos à noite. Isso nos é claro na Escritura. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. As condições que Jesus nasceu numa família pobre. José, seu pai de criação, era carpinteiro, não tinha condições. E nessa época que ele nasceu em casa. Eles estavam indo fazer um censo, Então eles saíram de onde eles moravam para voltar à cidade onde José e Maria nasceu para poder participar desse censo. Então ali foi no momento da viagem, então sem preparação nenhuma, E se a gente for ver historicamente, geograficamente, as condições desse local onde Jesus nasceu, por essas características de pastores pastorando suas ovelhas à noite, cuidando dela ao ar livre, Jesus nascendo naquelas condições, vamos dizer, sem proteção alguma. Se fosse no dia 25 de dezembro, estaria um frio tremendo naquela região, inclusive nevando. Então, chegava o mês de outubro, começava o frio e os dias chuvosos. Os pastores recolhiam seu rebanho por conta da chuva e do frio, E no mês de dezembro, o frio aumentava e nevava, Então, não havia condições de pastores estarem ao ar livre, cuidando do seu rebanho, principalmente à noite, que pela ausência do sol, do calor, estaria mais frio ainda. Então, essa data de 25 de dezembro não foi a data do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala, mas pelas condições, pelas características, muitos falam que foi entre setembro e outubro. Essa data, esse mês mais ou menos, o nascimento de Cristo. Tá certo? Então, mas da onde surgiu o 25 de dezembro? Aí nós temos que voltar lá na história. Então nós vamos voltar lá na época de Noé ainda, Depois do dilúvio. Noé, após o dilúvio, Noé era agricultor, plantou vinhas,
fez vinho e se embebedou de vinho. O filho mais novo de Noé, Cã, foi e viu o pai nu, bêbado e nu. Em vez de ajudar o pai, não, ele foi contar o ocorrido para os irmãos dele lá, né? E foi espalhar essa notícia, esse ocorrido. Jafé, o mais velho, e Sem foram prontamente ao encontro do pai e o cobriram, né, para cobrir a nudez do pai. Quando Noé se recuperou, Noé abençoou Jafé e Sem pela atitude e amaldiçoou Cã e a sua descendência. Tá certo? Então aí houve essa separação, vamos dizer assim. Cã teve filhos, um dos filhos de Cã foi Cuxi. Cuxi se casou com uma moça chamada Semírades e teve um filho, Nimrod, ou Nimrod. A Bíblia nos fala um pouco a respeito de Nimrod. Diz que Nimrod era um excelente caçador, um guerreiro, só que ele afrontava a Deus. Talvez por terem contado a história do dilúvio, o que Deus fez na terra, o que aconteceu, Nimrod se rebelou. Inclusive o nome Nimrod significa rebelar-se, rebelião, revolta. Esse é um dos significados do nome Nimrod. E foi Nimrod, que depois futuramente fundou a cidade de Nínive, Babel, e construiu a Torre de Babel. Começou a construção da Torre de Babel. Nimrod, ele liderava aquele povo, que até então era um único povo, uma única língua. Então Nimrod liderava aquele pessoal ali. Cuxi já era velho, já era idoso. Semírades, uma moça jovem. Quando Cuxi morreu, Nimrod casou-se com a própria mãe. Nimrod casou-se com ela. E Nimrod começou a trazer aquelas idolatria para aquele povo, rituais de sacrifício, ocultismo. Foi tudo Nimrod que foi implantando isso naquela região. E ele ia dominando aquela região. Então, na Torre de Babel, quando Deus desce e separa os homens através das línguas, faz a separação, Nimrod ficou com o povo ali e com a mãe, e quando Nimrod morreu, a mãe dele, Semírade, espalhou para todo mundo que Nimrod subiu aos céus, está entronizado como Deus Sol. Tá certo? Na minha pesquisa, na parte histórica, daí, muitos dizem que com a morte de Nimrod, Semírades estava grávida de outra pessoa. Então, seria uma relação extraconjugal, mas até então ninguém sabia da gravidez. Outros dizem que era do próprio filho, de Nimrod, só que também ninguém sabia da gravidez. E quando não dava mais para esconder essa gravidez, que ela estava grávida, ela disse que essa gravidez veio dos céus. Foi o próprio Nimrod que a engravidou. E que aquele filho que ela esperava era dos céus. Passa-se o tempo, nasce Tamuz. Tamuz, o filho de Semíriades. E esse Tamuz também foi um exímio guerreiro, O pessoal também idolatrava Tamuz. E Tamuz também, em uma de suas caçadas, veio a morrer. Um animal matou Tamuz. Com a morte de Tamuz, Semíriades fez com que todo o povo ali jejuasse 40 dias sem comer carne. E que as mulheres chorassem pela morte de Tamuz. E Semíriades também disse que Tamuz, ao morrer, subiu aos céus. E como ele era uma encarnação de Nimrod, ele era a encarnação de Nimrod, então ele voltou ao céu como Deus Sol. E após a morte de Semíriades também, o povo começava a cultuar eles como deuses ali. Semíriades é tida como a primeira sumo sacerdotisa de Babilônia. Foi através dela que veio toda essa parte de Babilônia. Então, os babilônicos já cultuavam Semíriades e Tamuz, com a estátua da mulher e uma criança no colo.
Então, desde aquela época já havia essa estátua de uma mulher com uma criança no colo. Para quem já sacou, sabe onde eu estou querendo chegar. Então eles cultuavam semírides. Quando os persas tomaram a Babilônia, eles pegaram toda essa parte de idolatria e levaram com eles, inclusive a mulher com a criança no colo. Só trocaram os nomes. Em persa, Anihita, né? Não Anita, Anihita ou Anihita, e Mitra, o deus Sol, certo? Vieram os gregos, tomaram para si também toda essa idolatria de deuses pagãos e trocaram o nome, né? Aí na Grécia já era Afrodite, né? E Eros, deus do sol. Os egípcios também tomaram isso para eles, né? Esse culto a imagens de idolatria, e trocaram o nome: Ísis e Horus, o deus sol. Para não ficar de fora, quando os romanos tomaram isso, eles pegaram isso para eles também, né? E colocaram o nome dos deuses dele, Vênus e Cupido. Então, essa adoração dessa imagem da mulher com o filho no colo já vem de muito tempo atrás. E o que acontece? Onde eu quero chegar? Os romanos, né, do dia 7 ao dia 25 de dezembro, eles comemoravam a Saturnália, que era uma festa destinada ao deus Saturno, deus da agricultura. E nessa festa, o que eles faziam? Trocavam presentes entre eles, enfeitavam árvores, porque Saturno era o deus da agricultura, então em relação ao plantio, ao fruto, eles enfeitavam árvores, tá? Só que também faziam rituais, né? Muitas vezes com sacrifício humano, e tinha muita orgia nesse período dessa festa da Saturnália, certo? E no dia 25 de dezembro, que era o final da Saturnália, eles comemoravam o solstício de inverno, né? Do Sol Invictus, o Sol Invencível, porque era a noite mais longa do ano. Só que ao terminar dessa noite mais longa do ano, o Sol voltava a brilhar, né? Então era o final daquela noite longa e o Sol voltava invicto, invencível, ele sempre voltava. Então eles comemoravam ali o dia do Deus Sol, o Sol Invictus, 25 de dezembro, né? O final da Saturnália. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, né? Porque para ele convinha que mais valia um cristão vivo pagando imposto do que fazer como os outros imperadores, que matavam os cristãos e não recebiam imposto, porque cristão morto não paga imposto. Então convinha a ele se converter ao cristianismo, fazer com que todo o povo de Roma se convertesse ao cristianismo, né? E tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Foi onde houve o casamento da religião com a política, né? A contaminação da fé. E através disso, Constantino deixou abertas as portas para qualquer tipo de pessoa fazer parte do cristianismo. Então muitos vinham com dogmas, com símbolos, com várias coisas da idolatria deles e trazia para dentro da igreja, né? E todos aqueles deuses pagãos, inclusive a imagem da mulher com a criança no colo, foi colocado uma roupagem cristã. E novamente mudou-se o nome. Aquela mulher que antes era Vênus passou a ser Virgem Maria. E aquela criança que antes era Cupido passou a ser Menino Jesus. Então, hoje, essa tradição pagã, essa festa pagã, que foi cristianizada pelo Império Romano e que a igreja pegou para ela, que hoje fala-se que o Natal é uma festa cristã, Natal é uma festa pagã, tá?
é comemorado no 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Tá certo? A árvore de Natal, o símbolo natalino que falam, veio da Saturnália, onde os romanos enfeitavam as árvores, né, em reverência ao deus Saturno, da agricultura. Essa prática continuou sendo feita. A troca de presentes, Saturnália, né, essa prática continuou sendo feita. Já os sacrifícios humanos e orgias foram tiradas e só se manteve, vamos dizer, aquilo que se diz que é normal, que é a árvore, né, e os presentes. Já a figura do Papai Noel, né, isso ocorreu onde hoje é a Turquia, né, um bispo chamado Nicolau. O que esse bispo fazia? Ele presenteava mulheres e crianças pobres, né, que não tinham condições de comprarem ou de se presentearem, né? Então ele fazia essa parte. E no dia 6 de dezembro, a Europa cultua o dia de Nicolau, né? Que é esse bispo que habitava aquela região, né? Os holandeses o chamam de Sinterklaas. Os ingleses, Santa Claus. Os franceses já chamam Père Noël. Os portugueses, Papai Natal. E os brasileiros, para variar um pouco, que gostam de misturar as coisas, Papai Noel. Então a figura do Papai Noel vem desse bispo Nicolau, né, que presenteava pessoas que não tinham condições financeiras. Tá certo? Então, gente, o Natal não é uma festa cristã. Natal é uma festa pagã. Tá? Referência e reverência ao Deus Sol, ao Deus Saturno, tá certo? Árvore de Natal simboliza a adoração ao Deus Saturno, troca de presentes, Deus Saturno, tá certo? 25 de dezembro, nascimento do Deus Sol, tá certo, gente? E Papai Noel, uma idolatria a uma pessoa mortal e pecadora como nós. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido, gente. Eu quero dizer uma coisa para finalizar. Hoje o Natal nem tem aquela essência que tornou, né, a ser do amor, do perdão. Hoje o Natal é meramente comercial. É uma data comercial, onde o pessoal está preocupado em, ó, tá certo? Então, deixo aqui o meu recado. Espero que vocês tenham entendido. No mais, tudo em paz. E vejo vocês no próximo vídeo, ok? Até lá. Fui!